É isso aí, Devoto, no oferecimento dos estúdios Apollo 99 com a gente. Aqui nos estúdios Apollo 9 você vai realizar o seu sonho de ter o seu podcast. Salas de gravação, salas para podcast no coração de Belo Horizonte. Estamos localizados na Avenida Augusto de Lima, com segurança, profissionalismo, equipamentos excelentes e o preço é o melhor do mercado. Pode confiar, aqui é nos estúdios Apollo 9. Gol Life Saúde, a melhor assistência à saúde do mercado é aqui. R$ 1.200 de reembolso e medicamento, telemedicina ilimitada. Auxílio exame, auxílio consulta ao seu dispor. Preços individuais e preços para a família toda. Limpa Nome SA, tire seu nome do SPC, Serasa, Boa Vista e volte a ter o bom crédito. E somente no mês de maio por apenas R$ 599. Mesmo que você tenha feito a dívida, eu tiro o seu nome do SPC Serasa. Importadora Elétrica Brasília, pois quando você pensa nos motores WEG, é claro que você está pensando na Importadora Elétrica Brasília. Temos materiais elétricos com até 40% de desconto para você. Aqui você pode confiar. Carvisa, a melhor proteção veicular do Brasil é na Carvisa. Afinal de contas, a adesão é zero e os 3 primeiros meses você tem um belo desconto vindo de outra proteção veicular. Não se esqueça, tá? Eu protejo você contra furto e roubo, colisão contra terceiros, incêndio, perda total e proteção para vidros. Tem o chaveiro, rastreamento, carro reserva e auxílio combustível. Assistência 24 horas em todo o território nacional. Portal Autoshop, o maior portal de seminovos de BH e região é aqui. Localizado na Avenida Pedro II, 1900, no Carlos Prates. E a operação Negócio Fechado está a todo vapor. Seu carro agora para pagamento somente em setembro, 120 dias para pagar. Maior estoque de Belo Horizonte aqui com o apoio da 6 Auto. Papum, precisou de dinheiro, vem na Papum, meu amigo. O crédito cai na hora para você. Aqui parcelamos até 12 a 18 vezes. Garanto que sou mais barato que banco e financeiro e tudo que você precisa é ter um cartão de crédito com limite. Tem esse cartão de crédito com limite, pronto, tá resolvido. Tem dinheiro na Papum para você, emprestamos para qualquer lugar do Brasil. A escola de futebol que você sempre sonhou, você pode ser dono. Seja dono da Academia do Galo, a escola de futebol oficial do Clube Atlético Mineiro. Aqui, a lucratividade é lá em cima e o custo é aqui embaixo. Quer saber mais? Link na descrição. Inplay, o melhor gameplay do mercado é aqui. É a plataforma de engajamento esportivo. Você vai disputar contra mim, contra o Beto, e é de graça, cadastro grátis. Como é que brinca na Inplay? É fácil. Você fez seu cadastro, você vai escolher as opções. Sempre tem uma que sim, outra que não. Hulk marca hoje ou não? Você escolhe. Aí quem marcou não e você marcou sim, beleza. Marcou sim, e aí o Hulk fez o gol, levou as moedas de todo mundo que marcou não. É divertidíssimo. E não se esqueça do Instituto Céspedes. Calvície tem solução. E a solução é transplante capilar. Parcelamos de até 12 vezes pra você. E vindo do canal Vinegro tem 13% de desconto agora. Rap Show do Futuro. Bora para o vídeo! É isso aí, Devotos! 6 da manhã, eu já tô chegando aqui pra vocês. E ó, aqui que eu tô acompanhando aqui, eu vou fazer pim-pum, tá? Repara, Galo versus Vasco na Galo TV, 0-0, 38, né? Vou ter que dar aquela famosa pausa, por quê? Porque eu acompanho o Galinho, rapaz. E aí, tô observando ali o jogo, vendo a partida, e aí eu deixei já no jeito aqui, pausei, depois eu acelero o jogo e tento ver aí depois da parada. Mas você já deixou o like, se inscreveu? Então bora pro vídeo. O primeiro tema é o seguinte: Cuca sobre a volta de Júnior Santos. Você sabe, eu já contei pra vocês ontem que Júnior Santos volta a jogar hoje pelo menos 30 minutos, que é o que ele tem condições. E ele deve ser, e assim, devagarzinho, sendo poupado, jogando aos poucos. Vamos ver o que o Cuca disse sobre o atleta. Não, o Júnior Santos não tem condição de jogar 90, máximo aí uns 30 minutos que a gente vai poder utilizá-lo, né, dependendo ainda de conversar, porque a gente não quer que ele bata e volta, né? Ele é um cara que o histórico dele não é de lesão. E aqui ele teve, então a gente vai corrigir isso. O Hulk, ele tem um pequeno desequilíbrio, e constatado isso pela fisiologia, a gente achou melhor fazer essa correção para que ele possa estar na melhor condição dele ainda para tocar essas 6, 7 partidas que vão faltar até a parada de começo de junho. Então é muito importante para ele essa semana, esses 9 dias que ele vai trabalhar, e muito, para voltar muito forte, né? E a gente sabe que da importância que ele tem. Então prepara muito bem o jogador, e esse pessoal que está aqui vai dar conta lá, se Deus quiser, lá no Chile.
Bom, tá aí, né? Como eu disse, vídeo curto, rápido pra vocês hoje, 11 da manhã, aquela resenha longa. Cara, na minha opinião, o Júnior Santos acrescenta demais, ele é importante, o Cuca dá importância a ele, o Cuca entende que ele é um jogador que tem, sim, fundamentos pra jogar no Galo, ele é um jogador, sim, que vai acrescentar o Atlético. Claro que essa lesão atrapalhou o início dele, mas ele tem anos de contrato. Então você aí, corneta de plantão, calma, não brigue com o nosso Júnior Santos. Vamos dar uma olhada, vamos esperar um pouquinho, sabe por quê, gente? O que eu falo é o seguinte, obviamente que você tem que chegar, analisar se o jogador joga bem, analisar se o jogador entrega, analisar se o jogador tem um bom nível. Eu concordo em gênero, número e grau com você. Você tá completamente certo, só que você tem que fazer uma análise também, meu velho, que é essa que eu te chamo aqui pra chincha pra gente trocar uma ideia. Você não pode simplesmente, como atleticano, destruir um jogador, sendo que ele tem tanto tempo de contrato ainda e a gente pode observar um pouquinho mais dele. Ele nem jogou direito pra gente achincalhar ele. Então vamos esperar um pouquinho que eu acho que o Júnior Santos vai trazer, sim, alegria ao torcedor atleticano. O meu amigo Elton Novaes, ele trouxe uma informação no Donos da... Informação não, um comentário no Donos da Bola que eu queria passar pra vocês, que eu comungo um pouco da tese dele também, olha só. Dividir as culpas. O Cuca também tem culpa. Também tem culpa. Eu acho que ele demorou. Acho, de verdade, a partir do momento que você começou a perder tantas peças e você demorou tanto a entender que você perdia muito o jogo por causa do seu meio-campo super frágil, que deixava ainda mais exposta a sua defesa, eu acho que é um problema do Cuca. E o Cuca poderia ter pensado em preencher as lacunas do meio-campo, como foi preenchidas ontem, em outros jogos do Atlético. Por várias vezes viemos aqui e falamos, gente, o meio-campo do Atlético é um deserto. A bola passava do sistema defensivo, chamando a atenção até de momentos que a gente falava do Lianco. O Lianco ter o papel de conduzir a bola para ela chegar até a parte ofensiva, depunha muito sobre o meio-campo do Atlético. Então o meio-campo do Atlético sendo um deserto, nada vai funcionar. Nada vai funcionar. Então, quando o jogo de ontem, pelo menos, você viu um meio-campo mais preenchido. Eu também comungo dessa opinião, sabe por quê? Porque eu alertei sobre isso, não foi uma, nem duas, nem três vezes. Foram várias e várias vezes. Que era o quê? Que o Atlético, cara, ele não tinha, e essa é a minha opinião, respeito muito de você do outro lado da tela, você sabe disso, mas que o Atlético tem o time do meio campo do Atlético era o famoso arame liso, era o famoso qualquer um chega ali e passa como quer, qualquer um chega ali e brilha da maneira que entender. Eu sempre falei isso com vocês, e eu acho que o Cuca demorou a entender isso mesmo. Eu concordo com meu amigo Elton Novaes, comunguei dessa opinião durante muito tempo nessa live, falando que o Cuca tinha que modificar. Como vou dar um recado pro Cuca pra ele não errar mais, mas é no final do vídeo. Não erre mais, Cuca, eu vou falar com você. Bom, Panzi falou sobre se ele acha que com a chegada do Dudu, o Rony vai rodar ou não. Vamos ouvir a opinião do Edu Panzi. Essa questão do Rony do lado de campo dá uma boa discussão. Eu sou radicalmente contra. Eu acho que dá pra jogar Rony e Hulk sim, mais centralizados, como jogaram Hulk e Diego Costa, por exemplo, o Hulk como um ponta de lança, um pouco mais atrás, né? Tem capacidade pra isso, mas enfim, isso é outra discussão. É outra parada. Mas o Dudu eu enxergo como o jogador pelo lado direito, tendo o Scarpa com o Hulk mais adiantado e o Coelho pelo lado esquerdo. Não há a menor possibilidade de sacar o Coelho hoje do time do Atlético. Zero. Hoje, pelo momento, ele é o principal jogador tático, físico e técnico do Atlético. Ele vive um momento muito bom pelo lado esquerdo e não dá para ser sacado da equipe. Então, por isso que eu falei que talvez sobre num primeiro momento, caso o Dudu faça por merecer, porque eu repito, o Dudu foi contratado pelo Atlético, o que não significa que o Dudu será titular do Atlético. Isso precisa ficar bem claro pro Dudu, principalmente pro Dudu, por conta do histórico recente. Mas ele falou na entrevista pelo Henrique André. Uma coisa é ele falar na entrevista, outra coisa são as atitudes, o que a gente tem visto do Dudu recentemente. O extracampo que eu falo, que é uma aposta, é um risco. Então ele chega para disputar posição, disputar titularidade. Ele tem conhecimento de vários jogadores, acho que entrosamento não vai ser difícil. Ele tem o conhecimento do treinador, do Cuca, que já trabalhou, e um cara que fez força para ele ser contratado. Então o Dudu vai chegar num ambiente muito favorável a ele, Cirilo. E que ele respeite esse ambiente, porque é o básico. O Dudu chegar, respeitar o ambiente do Atlético, porque tecnicamente ele é um cara que tem total capacidade de, por merecimento nos treinos, no dia a dia e nos jogos, buscar uma titularidade ali na frente.
venho falando com vocês que o problema não é o Rony lá na frente, sempre disse isso e mantenho isso. O problema é o meio-campo que todo mundo passa como quer. Mas eu entendo que com o Dudu chegando no Atlético e o Dudu jogando na meia armação, o Scarpa indo pra direita, o meio-campo vai, porque os dois vão jogar um pouco mais fechado. O Dudu um pouco mais livre, o Scarpa voltando, Coelho voltando, o Hulk, o Dudu distribuindo bola pros dois lados, pro Hulk lá na frente. O Rony vai perder a titularidade dele, isso é um fato inexorável. A titularidade do Rony já está perdida no meu ponto de vista. O Rony vai se tornar um reserva no Atlético. Na minha opinião, o meio-campo do Atlético será, lembre que a reserva tem 12, então por isso que eu vou citar 2 na reserva do Dudu. Será o Dudu, Bernard, Igor Gomes na reserva. Na direita, você vai ter o Júnior Santos na reserva do Scarpa. Na central, na minha opinião, vai ser Hulk e Rony. E na esquerda, o Cuca, que é mais um quebrador de linha, porque ele sabe que se ele precisar de um quebrador de linha, não tô conseguindo, ele joga o Coelho pra direita, porque o Coelho faz isso muito bem também, e no começo do Atlético, inclusive, jogou assim, e era o Rubens ali na esquerda, e ele coloca um quebrador de linha na esquerda. Por isso que eu acredito que ele vai trazer muito mais um ponto esquerdo do que um centroavante. Apesar de que o Cuca pediu volante, centroavante e ponta esquerda. E zagueiro, e meio armador. Ele trouxe o meio armador. Zagueiro, só se for o Mina. Essas 3 aqui que o Cuca pediu. Eu acredito só em 2. Bom, dando continuidade ao nosso vídeo, vamos falar do Dudu. Falando desse reencontro, dessa amizade gostosa, desse dia que vai ser bonito, do encontro desses dois aqui, ó. Tá na tela aí pra vocês. Ah, garoto, fica aqui comigo vocês dois, com esse abraço maravilhoso. Eu vou mostrar isso lá no jogo, viu? Eu vou mostrar isso lá no jogo pros dois. Bom, vamos ver o que ele falou sobre isso. Tá rodando na rede social e uma foto sua abraçando o Lianco. Você já recebeu isso? Já te mostraram? E pode ser um companheiro de clube também, cara. É uma coisa que aconteceu no Clássico e eu tenho que te perguntar como é que vai chegar lá e como é que vai ser essa relação também. Tá tudo em paz com tudo dentro de campo? Cara, se eu chegar a jogar, se eu for pro Atlético Mineiro, tá tudo em paz, foi sem querer, vamos deixar que vou comprar a ideia dele que foi sem querer, tá tudo certo. O que acontece dentro de campo, fica dentro de campo, acho que a gente não tem nada mais que isso, eu nunca tive nenhum problema com o Lianco, nem com nenhum jogador do Atlético Mineiro. Se eu for jogar no Atlético Mineiro, tenho certeza que os jogadores vão me tratar muito bem, por conhecer a minha pessoa dentro de campo, por conhecer o meu jeito de ser dentro de campo, então não tenho nenhum problema nem com o Lianco, nem com qualquer outro jogador do Atlético. Quando ele fala se eu for, né, gente, é porque esse vídeo, essa entrevista foi um dia antes dele ser contratado. Eu picotei, né, já pedi pro nosso querido produtor Watson Fernandes para picotar, pra gente poder ir passando os trechinhos pra gente comentando, né? Mas, gente, futebol é isso aí que ele acabou de dizer. Que ficou em campo, velho. Já vi cara que deu soco na cara um do outro, dando passe e abraço 2 anos depois. Já vi isso acontecer. Então, assim, velho, futebol tem dessas coisas e é assim mesmo. Ô, gente, o Jaircy sentiu demais a vinda do Dudu pro Atlético. Mas ele sentiu de uma maneira que eu não imaginava, cara. Sério mesmo, eu não imaginava que ia ser desse jeito, com esse sofrimento todo, não. Primeiro, quando o Dudu foi pro Cruzeiro, o pensamento dele era esse aqui, escuta o áudio. Lembrando que o Dudu ganha $500 mil por mês, né? $500 mil, 25, quase 3 milhões de reais. Mas não há dúvida nenhuma, uma grande contratação, né? O Dudu não joga há 1 ano, desde agosto sofreu a cirurgia no joelho, mas é um baita jogador, cria do Cruzeiro, conhece a história do Cruzeiro, né? E o Dudu é um jogador gigante, assim como o Cruzeiro está pensando gigante. Pedro Lourenço, parabéns. Alexandre Matos, que deve ter sido decisivo para levar o Dudu para o Cruzeiro, porque o Alexandre Matos foi quem o levou para o Palmeiras, né? Depois ele foi emprestado ao Mundo Árabe, ao Catar, se eu não me engano, ao Durral, e voltou para o Palmeiras, teve a lesão, mas é claro, é um baita jogador. Deve estar todo mundo preocupado, os adversários do Cruzeiro, porque o Dudu é um baita jogador. Não adianta negar, né? Sofreu uma contusão, sim, mas todo mundo que opera o joelho volta. O Militão voltou agora, né? Ficou quase 1 ano parado, né? O Dudu tem 32 anos, ainda é jovem, pelo talento que tem, pela qualidade que tem, com certeza. Infelizmente eu não vou entrar agora. Aí, eis que depois a opinião mudou. Tinha que passar aquele meme assim, ó. 2 horas depois. Né, o Sorin jamais vestiria a camisa do Atlético. Né? Agora, como é que o Dudu vai fazer com o Lianco? Ele chamou o Lianco de babaca, o Lianco pisou no braço dele, vão se tornar amigos? Esquecem tudo pelo dinheiro? Como é que o Dudu vai jogar no gramado sintético lá do estádio do Atlético Mineiro, se ele rejeitou e disse que ele sofreu uma contusão no Palmeiras por causa do gramado sintético? São perguntas que o tempo, né, ele deve responder com o tempo. Né? E vejam vocês que o amor de alguns jogadores é pelo dinheiro, não pela camisa nem pelo clube. Né? De um dia para o outro já mudou a camisa, já ama o clube, né? Já grita aqui é galo, então cada um, né, gente, sabe o que faz. Sorin, Dirceu Lopes, Alex, Fábio, jamais vestiriam a camisa do Atlético Mineiro. Né? Jamais, jamais. Como o Marques, jamais vestiria a camisa do Cruzeiro. Né?
né, e outros jogadores que sempre honraram o clube em que jogava e o amor de verdade. Hoje o amor é o dinheiro, o jogador só tem amor ao dinheiro, com raras exceções. Fazer o quê? É o que nós temos hoje, né? Segue, Renato, boa noite aí, com a saída da laranja podre, Dudu, agora o Cruzeiro vai... Cara, eu passei esse vídeo por dois motivos. Primeiro, pra você ver como é que a opinião muda quando um cara tá num lado, quando ele vai pro outro, né? Segundo, que o atleticano não tá se enganando com o Dudu, né? A gente sabe muito bem que o Dudu vai ter que provar ter a capacidade de jogar no Galo. Ele vai ter que provar, não adianta aqui achar. Ele vai chegar com absurda desconfiança, ele vai chegar com todo mundo olhando pra ele vai chegar com todo mundo querendo saber como é que funciona. Então assim, meu velho, eu não tenho a menor dúvida, e isso eu garanto pra vocês, eu não tenho a menor dúvida, cara, que neste momento, nós vamos ter um cara como o Dudu, com fogo no olho, querendo provar, e por outro lado, com uma grande desconfiança. Mas a questão é assim, o Jaycy sentiu, e o Jaycy, sabe o que eu coloco assim aqui, cara? É o seguinte, eu acompanhava muito seu programa na TV Horizonte, quando eu era moleque, mas você resolveu ser, você sempre gostou mais do Cruzeiro e resolveu ser youtuber do Cruzeiro, só que você escreve sobre o Galo. Você fala sobre o Galo em colunas e você não é isento. Por quê? Porque quem vê o seu programa sabe que você não tem isenção na hora que você vai escrever ali. Sabe que a sua isenção é até aquela vírgula seguinte. Então assim, eu gosto de passar aqui. Bom, senhoras e senhores, eu em primeira mão falei pra vocês sobre o Alan. Depois disso o Tanaka falou e depois disso também o pessoal lá do HG falou. Olha o que o pessoal do HG trouxe de informação sobre o Alan, confirmando o que eu disse pra vocês. Tá essa situação aí porque parece que o Cuca não quer o Ilharão. Você diz que é intensidade bruta. O Cuca parece que não quer o Ilharão, que é um volante de mais intensidade e tal. Tem olhos voltados para o Alan do Flamengo. Só que o Flamengo diz que não libera se não tiver grana para salvar pelo menos um pouco do investimento. É isso mesmo. Você apurou isso, que pé que tá? Então, até agora não tem qualquer tipo de contato do Atlético com o Flamengo pela contratação do jogador. Mas nesse momento o Flamengo só aceita liberar o Alan se houver, no mínimo, o pagamento de uma compensação financeira considerável por parte do Atlético. Ou seja, se o Atlético fizer qualquer tipo de contato pela contratação do Alan, hoje o Flamengo só aceitaria liberar em caso de compensação financeira. Lembrando que o Flamengo pagou 8 milhões e 200 mil euros pelo Alan e ele tem contrato com o Clube Carioca até dezembro de 2027. Era o que eu tinha dito pra vocês, né? E minha informação foi confirmada por todo mundo. Gente, o Atlético, hora nenhuma, pensou na contratação do Alan. Porque, cara, o Alan saiu daqui muito mal, cara. O Alan saiu daqui com um problema sério que foi que... Como é que eu posso explicar isso pra você? Ele saiu daqui com o Atlético oferecendo um aumento salarial pra ele, ele recusou, e ele era titular. Então, assim, cara, é complicado. É complicado, é difícil, é um nível complexo, é um nível, assim... E era um cara que a torcida gostava, né? Era um cara que a torcida tinha carinho, era um cara que a torcida tinha... Volta naquela fala do Jaycy lá atrás, que é verdade que o Jaycy disse, com todas as coisas que eu penso, que o Jaycy tá certo. O dinheiro, o futebol não tem amor, irmão. Quem tem amor é você, né? A gente que gosta do Galo, chora, sofre, briga. Os jogadores são pouquíssimos aqueles que têm um amor real, resoluto, inconfundível por um time de futebol. Bom, dando continuidade aqui, vamos falar de Alex Arce, senhoras e senhores. Muitos de vocês estão me perguntando se ele está na pauta do Galo, porque eu disse que o Galo vai trazer centroavante, que o Cuca pediu, na verdade, não que vai trazer. LDU de Quito, ele tem mais um ano de contrato com a LDU, até 2026, conforme vocês podem ver, 4 milhões e 800 mil euros, 29. Nessa temporada, na Libertadores já são 3 jogos e 2 gols, na Liga Pro já são 9 jogos, 2 gols e 3 assistências, na Supercopa do Equador foi um jogo. Senhoras e senhores, o Alex Arce, ele esteve sim na lista do Galo, ele teve sim na mira do Galo. Eu conversei com uma pessoa até antes de fazer esse vídeo para responder essa questão, e é o seguinte, ele já esteve numa lista principal do Atlético, hoje não. E por quê? Porque houve uma consulta através de empresário, não Atlético diretamente com o time, por isso que rodou toda aquela notícia naquela época lá da LDU, que falaram lá que o Galo tinha interesse, aquela coisa, a notícia veio de lá, não veio daqui. É importante que isso fique claro, não foi aqui que começou-se a dizer disso, foi de lá pra cá, e a informação que chega é que o Atlético tirou, porque a partir do momento que renovou, a pedida da LDU sobre esse jogador é de mais de 6 milhões de euros. Para um jogador de 29 anos, não vale a pena e o Galo não irá fazer esse movimento de mercado. Bom, vamos falar sobre Fabrício Dias, que sem querer eu fechei a aba dele aqui quando eu fui fechar do outro, né? Fabrício Dias, isso daí, gente, esse cara, não me falaram se ele tá na lista do Galo, e nem é por isso que eu estou trazendo esse nome. Estou trazendo muito mais esse nome porque indicaram aqui no canal e eu prometi falar sobre ele. E eu li muita resenha sobre ele. Fabrício Dias, 22 anos, da La
Piedra, Uruguai, volante 1,76. Chegou no Algarrafe em 2023. Tem contrato até 28, avaliado em 5 milhões e meio de euros. Pela Liga Star tem 20 jogos como titular. Pela Qatar 50 jogos. Pela Qatar Cup 100. Cara, é um jogador que hoje não ganha rios de dinheiro, nada disso. É do Algarrafe. Cara, eu vou contar pra vocês o seguinte. Todas as resenhas que eu li sobre esse cara, um baita de um volante, um primeiro volante do jeitinho que o Cuca tá pedindo, estilo Alan, marca muito bem, tem excelente saída de bola, é importante dizer isso, excelente saída de bola, é um cara que como é que eu posso explicar isso? Ele faz ligação direta com facilidade, lançamento, sabe, pega a bola de intermediária, dá tapa. Todas as resenhas que eu li sobre o seu jogador foi muito boa. Então, assim, e tá num time, gente, que eu te contar, o Algarrafe, não é nada demais, não. Não é nada demais, não. Então, se o Galo chegar com a proposta certa, Galo, de olho nesse cara, hein? Esse daí foi indicação do pessoal aqui do canal, tá? Bora lá falar dele, bora comentar sobre ele. Deu um pau aqui, por isso que eu travei. Bora dar uma olhadinha nele, que, na minha opinião, excelente nome. Bom, vamos falar agora. Ô, Cuca, pelo amor de Deus, Cuca não erra, não. Sério mesmo, Cuca, não erre hoje. Eu sei que se o Atlético perder e o Caracas vencer ou empatar, né, ele ultrapassa o Galo. Eu sei que se esse ano ganhar, ele ultrapassa o Galo. Qualquer um dos dois poderia ultrapassar o Galo. Mas lembre, Cuca, tanto o Caracas quanto esse ano a gente tem jogo aqui. E nosso jogo principal é o Campeonato Brasileiro. Não é a Sul-Americana. Só ganha a Sul-Americana para a Libertadores quem chega em primeiro lugar. Quem não chega em primeiro lugar não ganha. Então não adianta. Se a gente tiver que fazer um jogo nas oitavas contra quem vier para ir para as oitavas, contra quem vier da Libertadores, é mais um caminho para poder chegar num título. Só que neste momento nós estamos aqui, ó, em 10º lugar, mas se o Fortaleza, que é o primeiro da zona de rebaixamento, ganhar, a gente pode voltar. Claro que é muito difícil você sair do 10º e voltar para a zona de rebaixamento, mas você tá do lado da zona do capeta, é muito fácil. Então, na minha opinião, Cuca, hoje é um time para você poupar alguns jogadores, não é todos, não, alguns. Fiz uma lista aqui pro senhor. Ó, Delfim deveria ir pro gol, dar um descanso pro Everson. Acho que o Saravia aguenta jogar contra essa equipe do Iquique. Eu acho que o Caio também aguenta jogar. Rabelo e Rômulo. O Rômulo ele tem que jogar, apesar dele ser titular contra o Fluminense, é o mais provável. Ele tem que jogar, gente, porque simplesmente o Rômulo, ele é um ativo que ele há muito tempo não tem sequência. Então esse vai ser tipo o terceiro jogo dele e o quarto contra o Fluminense. Então é importante ele jogar. Eu confio mais no Rabelo do que do Hugo, tá? Então eu preferi o Rabelo. O Vera tá jogando muito mal, então ele tem que dar continuidade pra ver se ele vai, se ele acontece. Ele tem certa qualidade na batida de fora da área, seria interessante mantê-lo. O Patrick, tá aqui Patrício, mas porque esse site não vai Patrick de jeito nenhum. Então o Patrick deveria jogar. O Caio pra mim tem que jogar também, porque é um cara que tá mal, e quem tá mal tem que ter sequência pra melhorar. O Igor Gomes é outro que tem que jogar pra ter sequência, porque com certeza ele será titular contra o Fluminense. Então é importante que ele tenha sequência, é novo, dá conta. E na minha opinião, teria que ser Bernard pela esquerda, o João Marcelo lá na frente e o Palácio. Mas, gente, dificilmente, tá? Será esse time. Esse time era o ideal. Você teria que ir voltando 2, 3, 4 titulares, né, ainda se mantendo, porque o Rômulo é titular contra o Fluminense, o Caio, se o Arana não voltar, é titular, o Vera é titular porque o Alan Franco não deve ter condições, e o Igor Gomes deve se manter titular, e o restante você vai oportunizar e tudo, e se precisar jogar 20, 30 minutos pra fazer um resultado, você mete um Coelho, você mete um Rony, mas o ideal é melhor começar a fazer o resultado e tirar, não sei se é melhor, eu não quero que o Coelho, esses caras jogam a vida contra o Atlético, eu não quero um Coelho machucado, eu não quero um Rony machucado, eu não quero um Rubens machucado e nem Júnior Alonso. Esses quatro estão numa carga e sequência pesadíssima. Eu acho que esse Galo aqui tem que dar conta, eu acho que esse Galo aqui tem que fazer alguma coisa, né? Bom, essa é a minha opinião. Cuca, não erre, sabe por quê? Porque senão acontece igual com o Lian, que você meteu contra o Caracas quando chegou no treinamento, machucou. Tira o Júnior Alonso, tira o Rony, tira o Coelho e tira o Rubens, que esses quatro tem que poupar. Você vai entrar com 4 titular, Saravia dá conta, na minha opinião o Rabelo dá conta, o Patrick a gente tem que ver, o Palácio nós temos que ver, o Bernardo eu acho que dá conta e o João Marcelo nós temos que ver. É até bom pra gente assistir esses jogadores jogando desde o início uma partida. Bom, deixem um like, se inscrevam, ativem o sininho de notificação e eu volto às 11 da manhã com mais conteúdo de Galo pra vocês. Valeu, tamo junto!